بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Nós estamos nessa aula, continuando as aulas sobre os estudos do Alcorão Sagrado. E nós falamos que juntar o Alcorão, ou coletar o Alcorão, tem dois significados. Primeiro, que é memorizar o Alcorão na cabeça, ou seja, decorar os textos do Alcorão no coração. E o segundo significado é coletar o Alcorão, ou seja, juntar o Alcorão escrever ele em um livro só. Então, o processo de escrita do Alcorão passou em 3 estágios, ou seja, em 3 períodos, assumiu 3 formas diferentes em 3 épocas diferentes. Como falamos antes, época do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o processo de escrita do Alcorão na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o processo de escrita do Alcorão na época de Abu Bakr as-Siddiq, o primeiro khalifa depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o terceiro processo de escrita do Alcorão na época de Uthman ibn Affan. Então hoje nós estamos falando sobre o processo de escrita do Alcorão na época de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Esse processo começou no fim do 11º ano depois do falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então significa que não foi um ano, ou seja, não passou um ano do falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até que Abu Bakr as-Siddiq tomou a decisão de escrever, de juntar o Alcorão em um livro só. Então o Alcorão foi realmente escrito durante a época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas foi espalhado, ou seja, dividido em muitas partes, e não foi coletado, não foi junto em um livro só. E no tempo de Abu Bakr as-Siddiq, na época dele, no califado de Abu Bakr as-Siddiq, após a batalha de Al-Yamama, na qual 70 dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre os memorizadores do Alcorão, foram mortos. Então Umar ibn al-Khattab apresentou uma proposta para escrever o Alcorão, ou seja, Umar ibn al-Khattab deu uma sugestão a Abu Bakr as-Siddiq para juntar e escrever o Alcorão Sagrado em um livro só, por medo de se perder. Então Umar ibn al-Khattab ficou com medo que o Alcorão vai ser perdido, ou vamos perder muitos dos textos, dos versículos do Alcorão, por causa da morte de muitos memorizadores do Alcorão Sagrado. Por isso Umar ibn al-Khattab deu essa sugestão a Abu Bakr as-Siddiq. Então Umar conseguiu convencer Abu Bakr as-Siddiq com essa ideia, com essa sugestão. Então Abu Bakr as-Siddiq escolheu um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era uma pessoa que escreve a revelação por ordem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é Zayd ibn Thabit, que é um dos memorizadores do Alcorão na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e um dos que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam escolheu para escrever a revelação na vida dele. Então Abu Bakr ordenou Zayd que ele não escrevesse nada de sua memória, a menos que encontrasse escrito 2 vezes, ou em 2 lugares. E a maioria dos estudiosos afirma que o padrão, o critério para escrever o Alcorão é pelo menos que 2 dos companheiros memorizem o versículo, isso pelo menos que 2 pessoas memorizando esse versículo, além de ter o versículo escrito pelo menos 2 vezes por 2 pessoas diferentes. Então esse foi o critério, o padrão
que Zayd ibn Thabit tomou para escrever o Alcorão. Então ele não escreveu o Alcorão de forma que ele escrever qualquer coisa que chega no seu conhecimento. Não. Tem critério, tem padrão. Esse padrão é o seguinte, que o versículo, que dois companheiros sejam memorizadores do versículo, pelo menos, além de ter o versículo escrito pelo menos 2 vezes por 2 pessoas diferentes. Então, na verdade, levou 1 ano inteiro, esse processo levou 1 ano inteiro para escrever o Alcorão durante a época de Abu Bakr as-Siddiq, após a batalha de Al-Yamama, na qual 70 dos memorizadores do Alcorão foram mortos nessa batalha. Então não foi um trabalho fácil, na medida em que Zayd ibn Thabit, ele disse, juro por Deus, se eles me mandassem mover uma das montanhas de seu lugar, não seria mais pesado do que o processo de escrever o Alcorão em um livro só, para mim. Então não foi fácil para Zayd ibn Thabit escrever o Alcorão. Foi um processo que uma responsabilidade grande que Zayd ibn Thabit carregou junto com outros companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Abu Bakr as-Siddiq, era o primeiro que juntou e escreveu o Alcorão em um livro só. Por isso, Ali ibn Abi Talib, que Allah se compraza dele, ele disse, pedindo misericórdia para Abu Bakr as-Siddiq, dizendo que Deus tenha misericórdia de Abu Bakr, pois ele é o primeiro que juntou, que escreveu o Alcorão entre 2 capas. Então, a primeira pessoa que escreveu o Alcorão entre 2 capas era Abu Bakr as-Siddiq. Então, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, a história registrou para ele, porque ele foi o dono da ideia, ou quem deu a sugestão. E a história registrou para Zayd ibn Thabit que ele colocou a ideia em prática. E também a história registrou para Abu Bakr as-Siddiq que ele quem tomou a decisão de escrever o Alcorão, ou seja, ele quem tomou o decreto ou fez esse decreto de escrever o Alcorão sagrado. Então, queridos, nós estamos percebendo que não passou muito tempo do falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até que Abu Bakr as-Siddiq tomou a decisão de escrever, de juntar o Alcorão em um livro só. Não passou um ano do falecimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso nós confiamos nessa escritura, ou na escritura do Alcorão sagrado. E como nós falamos, o critério da escritura do Alcorão foi um critério que deixa-nos muitos confiando na escritura do Alcorão sagrado, porque, como falamos, tem que ser pelo menos 2 pessoas memorizando o versículo, e esse versículo encontra escrito em 2 lugares diferentes de 2 pessoas diferentes. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا والحمد لله رب العالمين.